Números 1, versículo 1. E o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no tabernáculo da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano, depois que eles saíram da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de todas as congregações dos filhos de Israel, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número dos seus nomes, todos os homens, cabeça por cabeça. Esses versículos querem dizer que o Senhor falou a Moisés é uma expressão-chave no livro de Números. Pode ser melhor entendida como uma declaração de revelação ou instrução divina. A maioria dos 65 usos desta expressão é complementada por uma afirmação de que o receptor da instrução fez exatamente o que o Senhor mandou. A tradição da igreja do quarto século DC situa o Monte Sinai nas montanhas do centro-sul da Península de Sinai, em Jebel Musa, Monte de Moisés. Outras montanhas sugeridas incluem Jebel Simbicher, no centro-oeste da Península de Sinai, e Jebel Helal, no norte do Sinai. O tabernáculo da congregação era o lugar da revelação divina, que abrigava a arca do pacto e outros itens históricos e culticos. O santuário móvel acabara de ser construído um mês atrás. Primeiro dia do segundo mês indica que os 10 primeiros capítulos de Números não são apresentados em ordem cronológica e sim teológica. Censo para o recrutamento militar ocorreu 2 semanas depois da Páscoa descrita. O versículo 2 quer dizer que tomai a soma traduz a expressão levantem as caveiras, expressão usada em textos sobre o recrutamento militar no Antigo Oriente Próximo. Os líderes patriarcais das 12 tribos de Israel foram alistados para levantar e reportar a Moisés e Arão, e a contagem milícia, fisicamente capaz de 20 anos para cima. Versículo 3. Com 20 anos de idade ou mais, todos os que estiveram capacitados para sair à guerra em Israel, tu e Arão os contareis segundo os seus exércitos. E convosco estará um homem de cada tribo, o cabeça da casa de seus pais. E esses são os nomes dos homens que estavam convosco de tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedeur, de Simeão, Selumiel, filho de Zarossadai, de Judá, Nasson, filho de Amidab, de Issacar, Natanael, filho de Zoar, de Zebulon, Eliabe, filho de Elon, dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde, de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, de Benjamim, Abidã, filho de Gideone, de Edã, Aizer, filho de Amissadai, de Aser, Pagiel, filho de Ocrã, de Gade, Eliasaf, filho de Deuel, de Naphtali, Airá, filho de Ecnã. Esses foram os eleitos da congregação, os príncipes dos tribos de seus pais, os cabeças de milhares de em Israel. E Moisés e Arão tomaram esses homens designados por seus nomes, e reuniram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, e declararam a sua descendência segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, cabeça por cabeça. Esses versículos querem dizer que os nomes dos 12 líderes das tribos são listados junto com a ascendência tribal e com o nome de seus pais, através de Naasson. Da tribo de Judá veio a linhagem de Boaz, que se casou com Ruth e originou a linhagem davídica e, por conseguinte, a linhagem messiânica de Jesus Cristo. Elissama tinha um neto chamado Josué, filho de Num, que foi sucessor de Moisés e liderou os israelitas na conquista da Terra Prometida. Aqui o tema central do livro de Números é indicado pelos líderes que seguiram as instruções do Senhor, levantando o censo nos versículos 1 a 4. Eles fizeram assim como o Senhor ordenou a Moisés. Esta fórmula ocorre mais de 20 vezes no livro. E os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, cabeça por cabeça, todos os homens com 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra.
Os que foram contados da tribo de Ruben eram 46.500. Dos filhos de Simeão, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, cabeça por cabeça. Todos os homens com 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que fizeram contados da tribo de Simeão eram 59.300. Dos filhos de Gade, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, e a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Gade eram 45.650. Dos filhos de Judá, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Judá eram 74.600. Dos filhos de Isacar, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Issacar eram 54.400. Dos filhos de Zebulon, das suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Zebulon eram 57.400. Dos filhos de José, especificamente, dos filhos de Efraim, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa dos seus pais, conforme o número de seus nomes, e a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Efraim eram 40.500. Dos filhos de Manassés, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Manassés eram 32.200. Dos filhos de Benjamim, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados a sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Benjamim eram 35.400. Dos filhos de Dan, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, e a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Dan eram 62.700. Dos filhos de Asser, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Asser eram 41.500. Dos filhos de Naphtali, ao longo de suas gerações, segundo as suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair da guerra. Todos que foram contados da tribo de Naphtali eram 53.400. Esses são os que foram contados por Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, quando sendo 12 homens, cada um deles pela casa de seus pais. Assim foram contados todos os filhos de Israel, de acordo com a casa de seus pais, com 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Todos os que foram contados eram 603.550. Todavia, os levitas, de acordo com a casa de seus pais, não foram contados entre eles, porque o Senhor havia falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem incluirás a soma deles dentre os filhos de Israel. Esses versículos querem dizer que o total de 603.550 homens coincide com o arredondamento de 600.000. Alguns estudiosos diminuem esses números, reinterpretando a palavra hebraica, de modo a significar clã em vez de 1.000, mas o ponto das 12 somas parciais somadas dando um valor total não dá suporte a esta interpretação. Alguns surgem que os valores reais foram multiplicados por 10, com recursos retóricos, para glorificar o Senhor, e que pode ter sido aceitável naquela cultura, mas não se adequa bem às nações modernas de registro preciso. De acordo com o segundo censo, no capítulo 26, a perspectiva da milícia total só diminuiu em 1.820 homens,
3% durante os 40 anos no deserto. Por causa das ações zelosas dos levitas em defesa da fé no incidente de bezerro de ouro, essa tribo recebeu o privilégio de servir no tabernáculo e auxiliando os sacerdotes araônicos, embora os levitas tecnicamente não fossem sacerdotes. Esta posição era restrita aos descendentes de Arão, da tribo de Levi. Eles executavam tarefas semelhantes às dos círculos sacerdotais da antiga Ugarit, Mari, Emar, Assíria e Babilônia. Versículo 50. Mas porás os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre todas as coisas que pertencem a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e os administrarão, e acamparão ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desmontarão. E quando o tabernáculo for fixado, os levitas o montarão, e o estranho que se aproximar dele morrerá. E os filhos de Israel armarão suas tendas, cada homem junto ao próprio acampamento, e cada homem junto à sua própria bandeira, segundo seus exércitos. Porém, os levitas acamparão ao redor do tabernáculo no testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. E os levitas ficarão encarregados do tabernáculo do testemunho. E assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor ordenava a Moisés, assim o fizeram.